todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Ciência dos Materiais e na aula de hoje falaremos sobre as propriedades mecânicas dos metais. Vamos nessa? Muitos materiais, quando em serviço, estão sujeitos a forças de natureza diversa, como veremos na aula de hoje. Quando se analisa um computador sobre uma mesa de ferro, ou até mesmo uma asa de avião, mesmo quando o mesmo não está em rota de voo, é possível constatar a atuação de forças dos materiais. Um cuidadoso estudo deve ser realizado, de modo a prever o comportamento dos materiais face às forças aplicadas. Por exemplo, veremos na aula de hoje que os materiais têm suportabilidade à deformação. Entretanto, há um ponto no qual a deformação culmina na falha do material. Desta forma, o primeiro conceito que gostaria de apresentar aos nossos alunos é o de deformação. Um conceito bem intuitivo, como pode-se ver no slide. Portanto, se eu tenho uma barra e eu realizo a aplicação de uma força de natureza uniaxial, nós saberemos que haverá tensão mecânica nela aplicada e também poderemos inferir que uma variação no comprimento da barra, mesmo que muito pequeno, dependendo do material, ocorrerá. Se a barra tem um comprimento original L, com a aplicação de força haverá uma variação ΔL. Conforme veremos, essa variação de comprimento, não de força, a variação de comprimento pode ser positiva ou negativa. Portanto, a equação que quantifica a alteração no comprimento de um material sujeito a uma força uniaxial é ilustrada no vídeo. Também apresentamos um desenho que demonstra a aplicação e a variação no comprimento do material. Quando falamos de esforços mecânicos, um ensaio muito comum realizado em materiais e também nos metais é o teste de tração. Trata-se de um teste no qual o metal é preso a uma máquina dotada de uma célula de carga, que é um equipamento que transmite e que converte uma grandeza mecânica em sinais elétricos, que por sua vez mostram a magnitude da força aplicada em um display ou em um software através da aquisição dos sinais. O ensaio de tração, assim, é utilizado para alongar a amostra a uma taxa constante e continuamente. O ensaio pode ser ou não destrutivo, dependendo do objetivo da análise a ser realizada. A figura no vídeo mostra o comportamento de um objeto submetido a um ensaio de tração. Pode-se ver que as cargas de tração provocam a elongação do material, ou o alongamento do material, e deformação linear positiva na amostra, ou seja, da equação apresentada do slide anterior, há uma variação positiva, tendo o comprimento final um valor maior do que o inicial. É possível também, aplicando uma força de sentido oposto, analisar o comportamento do material no ensaio de compressão. A compressão, diferentemente da tração, provoca usualmente contração do material e, portanto, deformação linear negativa, uma vez que o resultado da equação anterior será um número negativo. Já na presente imagem, é possível ver uma força de cisalhamento atuante no cubo com deslocamento de θ graus. O cisalhamento, por definição, é uma solicitação que tende a cortar o corpo e ocorre com deslocamento paralelo em sentido oposto de duas seções próximas, semelhante ao corte de uma tesoura ou uma guilhotina. A última apresentação do vídeo trata-se de uma deformação torsional, ou seja, na qual manteve-se a base fixa e foi aplicado um torque T no topo do material, provocando assim um ângulo de giro, de rotação de φ graus. Quando se estuda deformações de natureza elástica, o conceito inicial é sempre recorrente. Ele se chama módulo de Young ou módulo de elasticidade. O grau, o qual uma estrutura deforma, depende da magnitude da tensão aplicada. Para a grande parte dos metais, que estão submetidos à tensão mecânica a níveis de baixa magnitude, a tensão e a deformação são proporcionais à seguinte relação. A relação apresentada em nosso vídeo recebe o nome de lei de Hooke,
onde a ordenada, sigma, representa a tensão mecânica e epsilon a deformação, e E uma constante de proporcionalidade. Para os metais, o módulo de elasticidade varia de 45 gigapascal para o magnésio até 407 gigapascal para o tungstênio. Pode-se notar que o módulo de elasticidade é o coeficiente angular da reta ilustrada no vídeo, uma deformação de um material, no qual a tensão e a deformação são proporcionais, é conhecida como deformação elástica. O já explicado módulo de Young pode ser entendido como dureza ou resistência do material à deformação elástica. Portanto, quanto maior o módulo, mais rígido o material ou menor a deformação elástica que resulta da aplicação de determinada tensão mecânica. Também, a deformação é não permanente, ou seja, quando se remove a tensão mecânica aplicada, o material retorna à sua forma original. Existem, entretanto, alguns materiais, tais como concreto, alguns polímeros, ferro fundido cinzento, que apresentam comportamento na seção elástica não linear. Nesse caso, não é possível determinar o módulo de elasticidade como apresentado na equação inicial. Na situação não linear, os métodos da tangente ou módulo secante são empregados. Por outro lado, quando se analisa a escala atômica, a deformação elástica manifesta-se através de pequenas mudanças no espaçamento interatômico e extensão das ligações, também interatômicas. Como consequência, a magnitude do módulo de elasticidade é a medida da resistência à separação dos átomos próximos, ou seja, as forças de ligação interatômicas. Além disso, o módulo é proporcional ao coeficiente angular da força de separação interatômica. O conceito apresentado é capaz de demonstrar, assim, que análises de ligações interatômicas são úteis no estudo das propriedades mecânicas dos materiais. As aulas iniciais de nosso curso apresentam maiores informações sobre ligações interatômicas, entre outros tópicos. Fique à vontade para assistir os outros vídeos. Conforme já vimos, materiais possuem um limite no qual forças não provocam condições irreversíveis nas dimensões e ligações interatômicas do material. Entretanto, há um ponto no qual, caso o material seja tensionado mecanicamente, a tensão mecânica aplicada não será mais proporcional ao deslocamento. Quando isso ocorre, a lei de Hooke apresentada não é mais válida, uma vez que o material tem uma deformação de natureza permanente e não recuperável. Quando isso ocorre, dizemos que uma deformação plástica ocorreu. A figura apresentada em nosso vídeo mostra uma curva típica do comportamento de metais, na qual é possível ver o ponto P, que representa o limite de deformação proporcional. O ponto de tensão σy é também conhecido como limite de escoamento. Acima deste, o material entrará na região de deformação plástica. Já a figura à direita representa a curva de tensão versus deformação encontrada em alguns materiais também. Do ponto de vista atômico, a deformação plástica corresponde à quebra de ligação com os átomos adjacentes, e então a constituição de novas ligações com novos átomos vizinhos. Assim, com a remoção da tensão mecânica, estes átomos não retornarão às suas posições originais. A curva de tensão versus deformação tem alguns pontos que são característicos para o comportamento dos materiais. Depois que conversamos sobre o limite de escoamento, há também um ponto característico para o qual a deformação plástica continua a ocorrer. O limite de resistência à tração, também conhecido como LRT, é o ponto no qual ocorre a máxima tensão na curva, correspondendo à máxima magnitude de estresse que pode ser suportada pelo material. A seta ilustrada no vídeo apresenta o LRT. Caso a tensão mecânica continue a ser aplicada, o material irá falhar.
Toda deformação a partir deste ponto é uniforme por toda a fina região que restará do material. Usualmente, o termo pescoço ou empescoçamento é utilizado para caracterizar este estágio, uma vez que haverá a formação de uma região bem alongada no material. Os pontos no vídeo são identificados a seguir. Ponto número 1, deformação elástica. Ponto número 2, deformação plástica. Ponto número 3, empescoçamento ou necking. Ponto número 4, falha do material. Outra propriedade mecânica importante é conhecida como ductilidade. Trata-se da medição do grau de deformação plástica que foi mantido até a falha do material. O material que apresenta deformação plástica inexistente ou muito baixa na fratura é tido como frágil ou também quebradiço. O gráfico ilustrado em nosso vídeo mostra a diferença entre um material frágil ou quebradiço e um material dúctil. Também, a ductilidade pode ser expressada como percentual de alongamento ou, equivalentemente, o percentual de redução da área, conforme a equação a seguir. Na equação, LF é o comprimento da falha e L0 o comprimento original. Tem-se um valor padrão de dimensão de materiais submetidos ao ensaio de ductibilidade, que é 50 mm. Isto se dá pois a proporção de deformação plástica da amostra depende das dimensões desta, motivo pelo qual procura-se adotar um valor padrão. A figura a seguir mostra as dimensões nos comprimentos depois do ensaio de ductibilidade. Pode-se notar o empescoçamento que conversamos anteriormente abaixo no nosso vídeo. As próximas imagens mostram o material em seu estado normal e posterior ao ensaio de ductibilidade. Pode-se notar também o necking ou empescoçamento. Por fim, temos a última propriedade objeto de estudo de nossa aula, que é a resiliência. Trata-se da capacidade do material de absorver energia quando sob deformação elástica. E então, quando a força é retirada, ele tem sua energia liberada. De modo simples, a resiliência é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sido tensionado. Uma propriedade associada ao módulo de resiliência é apresentada por UR, que é o trabalho externo realizado para deformar o material até o seu limite elástico. Pode-se ver pela definição que o módulo de resiliência é a área sob a curva, conforme apresentado em nosso vídeo. Portanto, para o caso particular de uma região elástica linear, tem-se o seguinte módulo de resiliência. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos alunos que vêm acompanhando o nosso trabalho e desejo bons estudos a todos. Até a próxima, pessoal.